cuidados com o compressor, né? Você vai fazer troca lá do fluido, né? Sempre vai ter uma quantidadezinha de óleo que você tem que colocar para lubrificar o sistema, principalmente o compressor e os O-rings. Mas assim, gente, é usar o fluido especificado, para eu não ter nenhuma reação com o fluido, né? Para eu não contaminar as borrachas com óleo de baixa qualidade, não travar o compressor, tá? Então, ele precisa estar ali para ele circular junto com o fluido e lubrificar as mangueiras, para evitar vazamento, e o próprio mecanismo do compressor. Sempre funcional o sistema de ar-condicionado, pelo menos uma vez por semana. Pode estar o frio que for. Não precisa ser toda semana, mas periodicamente, cada 2, né? Para não ressecar essas borrachas, para o compressor girar, para não ter nenhuma oxidação, caso tenha alguma umidade lá dentro. Se você for fazer manutenção do sistema, na máquina, né? Sempre manter a quantidade de óleo que é preciso para o sistema funcionar, né? Vamos supor, você vai desmontar o sistema todo. Você tirou todo o óleo do sistema para trocar um compressor, por exemplo. Sempre voltar com a mesma carga de óleo ali. Filtro secador. Aqui é uma animação, né? Porque é um componente que ele está ali, é uma garrafinha. A gente não consegue ver, né, como é que funciona, né? O legal da animação é isso, que a gente consegue enxergar aqui próximo o que acontece lá dentro, né? Então, olha lá, ó, o fluido do sistema de climatização vai entrar, né? Olha lá as tubulações, né? Olha lá, entrou pelas extremidades. Aqui embaixo, nessa parte de baixo, ó, nós vamos ter o zeolito, né? Um tipo de sílica, que ele vai trocar ali, se caso tenha alguma umidade, essa umidade pode ficar retida nele aqui, beleza? E sair por um respirozinho. E o fluido já sem umidade sai pela essa parte de cima. Vontade. O funcionamento do filtro secador. Nos carros mais antigos, normalmente ele fica depois do condensador, não? Ou é antes? Pode variar. Dependendo do sistema, nesse caso que a gente mostrou do nosso layout aqui, estava logo depois do compressor, né? Antes ou depois? Na saída do compressor, né? Tá na saída do compressor, secou primeiro, depois passou pelo condensador. Tem carro que pode ser o contrário. Eu aprendi sobre a questão do funcionamento, é que normalmente você tem o gás, ele volta pela linha de baixa, ele volta gasoso, ele é pressurizado. E quente. Isso. Ele é pressurizado em direção ao evaporador, ganha pressão, e como o condensador transforma em líquido. Isso. E antes dele ir para o evaporador, ele não pode passar líquido para o evaporador, senão ele retorna líquido para o compressor, pode dar calça hidráulica. Pelo que eu entendi, o secador também ajuda no processo de, o próprio gás, como ele tem aumento de pressão, ele condensa, se transforma em líquido, e depois que ele passa pelo secador, ele mantém a pressão e a temperatura, mas ele já deixa de estar condensado. Já deixa de estar condensado e já está sem umidade, né? Que é o mais importante. Porque não pode chegar umidade de jeito nenhum lá no evaporador, porque se chegar umidade lá, vai congelar. Né? Vai congelar. Filtro secador com problema, você vai ver que o condensador ele congela. Começa a pingar demais lá dentro, em excesso. Então, basicamente, pessoal, a função do filtro secador, como o próprio nome diz, é tirar toda essa umidade para evitar danos ao sistema, né? Evitar entupimento por congelamento, né? Danos às borrachas, etc. Então, passou pelo filtro secador, como você mesmo disse, João, ele já vai para a válvula de expansão com uma pressão já alta, né? Só que sem umidade, né? Então, ele vai chegar na válvula de expansão. Quando ele chegar lá na válvula, a válvula de expansão, como o próprio nome diz, ela vai permitir essa expansão dos gases, de acordo com a temperatura. Tá vendo esse tubinho aqui? É como se fosse um... Lembra lá que a gente falou do fogão? Que eu vou ter um componente que ele vai dilatar de acordo com o calor? Aqui é a mesma coisa, por isso que a válvula de expansão tem essa tomadinha aqui, ó, para ela controlar a válvula interna, beleza? Para ela subir e descer de acordo com a variação da temperatura.
O fluido vai entrar por baixo aqui, ó, né? Vindo lá do compressor, ó, onde está meu mouse aqui, ó. O fluido vai entrar por baixo, ele mostrando ali a variação da temperatura, ó, nessa válvula, beleza? Então o fluido vai chegar aqui, ó, vai vir por aqui, ó. Olha lá, ó. Chega do compressor quente, né? Beleza? Quente, vai ter um fluxo aqui de acordo com o tanto que está aberto, ó. Beleza? Passou, foi lá para o evaporador. Beleza? Voltou do evaporador aqui, ó. Voltou do evaporador aqui, já fez o trabalho de trocar a troca térmica lá, de gelar o carro lá dentro, beleza? De trocar calor com o ar que está no habitáculo. Voltou por aqui, ó. Se tiver muito quente, né, vai passar mais fluido. Né? Muito frio, né? Vou voltar, vou dar play ali de novo. Agora vamos olhar a parte de cima, a parte de baixo está clara, né? Chegou, eu tenho fluxo, vai passar, a vazão aqui vai ser maior. Agora vamos olhar lá em cima, vamos imaginar que já foi lá dentro do carro e já voltou. Ele vai voltar por aqui, ó, lá do evaporador, né? Já trocou calor lá dentro, ó. Agora vamos olhar a temperatura aqui, ó. Vamos ficar de olho na temperatura. Veja que essa válvulazinha aqui, ela vai deslocar, beleza? Ela vai deslocar para controlar o fluxo lá em cima, ó. Olha lá, ó. Quer ver? Ó. Voltou, temperatura mais alta, olha lá, ó. Passando muito fluido, beleza? Estou controlando essa vazão toda aqui, ó. Baixou, olha lá, o que aconteceu? Subiu, né? E aqui fechou, ó. Então está entrando menos. Porque se baixou demais, eu continuo mandando um fluxo muito grande, a probabilidade de congelar lá é muito maior. Por isso que o nome é válvula de expansão. Vou controlar a temperatura, a vazão de acordo com a temperatura que está voltando aqui, ó, do evaporador. Legal? Chique demais essa válvula, né? Fala, João. Mas isso aí o cara trabalha aí com a informação não é só pela temperatura, com o sensor de temperatura que vai no evaporador. O sensor de temperatura também vai ajudar no fluxo, né? Na rotação do compressor. E aí vai ser só mecânico. Isso, não é só mecânico, não. Aqui ela vai ajudar. E todo o segredo está aqui, ó. Veja que está chegando vermelho, vindo do compressor, comprimido, pressão alta, linha de alta pressão. Chegou aqui, ó, válvula de expansão, ó. Passou na esferinha, achou um caminho mais livre. Aquele barulhinho que a gente viu, ó. Ele está expandindo aqui, ó. Então, um espaço maior, perdeu o calor, ficou azulzinho. Daqui para lá já está geladinho. Beleza? Tem uma dúvida sobre alta pressão e sem umidade. Baixa pressão e mais vaporizado, vamos dizer assim. Beleza? interessante, Trocou calor e voltou. interessante sobre o gás do ar-condicionado. Sim. Sistemas mais antigos tinham um negócio chamado bulbo capilar, até eles usam em refrigeração industrial. Sim. E pelo que eu sei do bulbo capilar, ele é meio que ligado na linha de alta pressão Aham. e ele tem uma calibração mecânica do sistema. Isso. Seria, eu não sei Praticamente o se mesmo, praticamente o mesmo sistema. Isso. Olha lá, ó. Isso, claro, exatamente. Olha lá, ó. Isso aqui, ele vai controlar o deslocamento aqui interno da válvula de acordo com a temperatura que está aqui. Temperatura ambiente, né? Começou a gelar aqui demais, ó. Temperatura cai, ele vem aqui e fecha. Né? Aquela mesmo esquema lá do fogão. Né? Você está apertando lá, ó, você vai acender o forno. Lembra que eu falei lá do fogão? Não tem nada elétrico ali naquele negócio. Você apertou, vou acender o gás do forno. Lá no fogão lá de casa, esses mais chiques, eu não sei como é que é, né? Mas você abre o gás e aperta. Você tem que aguardar uns 4, 5 segundos ali, não tem? Para quê? Para ele aquecer o bulbo capilar e o bulbo capilar deixar o sistema de gás aberto. Se você apertar o gás direito e de uma vez, vai ter a centelha lá, só que o gás não continua fluindo, porque não aqueceu e ele não abriu o circuito de gás. Mesma coisa aqui, ó.
Legal demais, né? Física aplicada, né? Pura, e dilatação térmica, né? Isso aí. Beleza? Bom, então isso aí é a função da válvula de expansão, o funcionamento dela. Agora vamos analisar o circuito, né? Para ficar mais fácil. Agora visualizando o circuito como um todo, né? Ó. Então aqui, ó, compressor está aqui, né? Ó, olha lá, ó. Compressor, beleza? Válvula de expansão, filtro secador. Então o circuito vai circular no sentido horário aqui, ó, beleza? A setinha lá, ó. Vamos seguir o fluxo do compressor, ó lá. Comprimiu, passou por quem? Quem que é esse aqui? Condensador. Olha lá, ó. Pressão aumentou, só que ele está com um pouquinho de umidade, né? Ó. Passa depois pelo filtro secador, né? Sai daqui aquecido, né? No filtro secador não vai trocar calor, né? Aqui ele está quente, ó. Chegou aqui, o que vai acontecer? Pressão alta, temperatura alta, não é isso? Chegou na válvula de expansão, o que vai acontecer? A pressão vai cair. Vai expandir aqui, ó. Expandiu, o que aconteceu com ele? Pressão caiu, temperatura caiu. Ficou geladinho. Passou por quem? Quem que é esse aqui? Evaporador, que está onde? Lá dentro do carro. Lá dentro da caixa de ar, não é isso? Então aqui, ó, o fluido geladinho que está passando aqui dentro do evaporador, quem está vindo em volta aqui, a colmeiazinha aqui, ó, é o ar que está circulando lá dentro do habitáculo. Então o ar passando em volta aqui, ó, eu vou ter uma troca de calor fluido-ar, né? Líquido-ar, né? Beleza? Vai trocar calor diretamente aqui. Tá bom? Troquei calor, ele vai voltar para cá, para a válvula de expansão, ó. Mesmo fluxo que a gente viu lá, ó. Temperatura tá baixa, se baixar demais aqui, ó, o que ele fez lá? Subiu aqui, trancou o circuito para não congelar o evaporador. Legal? Passou pela válvula de expansão, volta para cá, ó, tomada, linha de baixo, né, a tomadinha dela aqui, ó. Volta para o compressor de novo. Legal? E reinicia o fluxo novamente. Tranquilo? Linha de alta, linha de baixo. Legal demais, né? Esse aí é o sistema de climatização.